Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel Maia, sou médico titulado em Clínica Médica, proprietário do Instituto Gabriel Maia de Saúde Integrativa em Piracicaba, São Paulo. É um prazer palestrar no Injetáveis Web 2021. Eu agradeço à doutora Tamires, agradeço ao Grupo Central pelo convite. Eu vou compartilhar a minha tela para nós entrarmos no assunto de hoje. Todos nós, como médicos, já usamos vitaminas lipossolúveis na nossa prática. Hoje nós vamos nos deter mais, o assunto da aula, é a utilização dessas vitaminas pela via injetável. Essas vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, D, E e K2, que estão aqui em cristais, formando essa imagem bonita dos cristais das vitaminas, elas apresentam sinergia. O que é sinergia? Cada vitamina tem uma ação fisiológica. No entanto, quando elas são feitas em conjunto, elas atuam como se fossem um quarteto, como se fossem músicos que tocam muito bem o seu instrumento. No entanto, se eu reúno esses 4 instrumentos musicais, eles fazem um som mais bonito do que cada um tocando o seu instrumento separadamente. Isso é sinergia, isso é muito agradável para a fisiologia, é muito agradável para os ouvidos, é uma música bonita. E é dessa música que nós vamos falar hoje. As vitaminas ADEC, elas são lipossolúveis, todo mundo sabe disso. As vitaminas lipossolúveis, elas têm semelhança química. Elas apresentam interações fisiológicas e elas apresentam ações sinérgicas, ou seja, cada uma delas funciona melhor em conjunto do que isoladamente. Isso é muito real para a vitamina D, que não é nem vitamina, é um hormônio apelidado de vitamina. Nós já sabemos disso, só para relembrar. As vitaminas ADEC, portanto, normalmente são suplementadas em associação. E aí a suplementação é feita sempre em veículo oleoso e é indicada pela clínica do paciente. Não adianta eu só querer me orientar pelo laboratório. A indicação é clínica, a orientação é laboratorial. Nós vamos ver como isso se processa, principalmente no caso da vitamina D. Aqui, literatura geral de revisão das vitaminas lipossolúveis. As vitaminas ADEC são compostos poliisoprenóides. Tá, Gabriel? O que quer dizer isso? Nós já vamos ver a importância disso. Elas são solúveis em lipídios, a ADEC, solúveis em lipídios, insolúveis em água e são absorvidas com gorduras da dieta. Paciente que está restringindo muito a gordura na dieta, ele tem risco para ter carência de vitaminas ADEC, porque a gordura é o veículo em que eu transporto essas vitaminas. As ADEC precisam de bile para sua digestão, então disfunção nas vias biliares determina risco para a carência de ADEC. Os quilomicrons transportam as ADEC por via linfática e daí para a circulação sistêmica. As vitaminas ADEC são primariamente armazenadas no fígado, nos músculos e nos adipócitos. Os músculos, para nós, são importantes porque eles vão ser os depositários das injeções que nós vamos fazer. Estão aqui os compostos poliisoprenóides, aqui a unidade do isopreno. Veja que todas as moléculas, tanto da vitamina A, da D, da E, da K1 e da K2, têm essas unidades de isopreno. Tá, e isso aqui confere o quê? Confere a lipossolubilidade, porque elas estão imersas na gordura da célula, normalmente na membrana celular, a maioria delas atua ao nível da membrana e atua também ao nível do DNA. E o que acontece? De acordo com o tipo de isopreno, com o número de isoprenos, a vitamina K2 é nominada. Nós sabemos que a vitamina K2-MK7 é a mais ativa biologicamente, porque ela tem 7 unidades desse isopreno aqui. Então, a MK1 tem um isopreno, a MK2, 2 isoprenos, e assim sucessivamente até a MK14, que tem 14 unidades de isopreno. A absorção intestinal é feita com a participação dos sais biliares, com a ação da lipase pancreática e da lipase intestinal,
os ácidos graxos são absorvidos juntamente com as vitaminas ADEC ao nível dos enterócitos, aí são transportadas pelos quilomicrons via linfática até o ducto torácico e daí para a circulação sistêmica e distribuído para todos os tecidos corporais. A sinergia das ações funciona assim. As vitaminas ADEC, elas são as 4 antioxidantes, anti-inflamatórias, imunomoduladoras e atuam na diferenciação celular. É claro que essas ações predominam mais em determinadas vitaminas e outras ações predominam em outras vitaminas. Nós vamos ver a diferença e as semelhanças entre elas e aí a sinergia. Então, as 4 vitaminas, a A, a D, a E e a K, são antioxidantes, anti-inflamatórias, imunomoduladoras e atuam na diferenciação celular. Elas têm ação pleiotrópica. O que é pleiotropismo? Pleiotropismo é a capacidade de um nutriente, de um hormônio, de uma vitamina atuar em vários tecidos corporais fundamentais ao mesmo tempo. Então, veja aqui, vamos ver aqui em que tecidos corporais as vitaminas ADEC atuam. Nos tecidos mesenquimais. Quando eu estou falando de tecido mesenquimal, eu estou falando de derme, eu estou falando de músculo, eu estou falando de osso, eu estou falando de tendão, eu estou falando de ligamento. Mas a pele e as mucosas, o tecido do sistema digestório, cardiovascular, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema reprodutor e sistema imune sofrem a regulação e a atuação das vitaminas ADEC. Então, elas têm ação pleiotrópica. O exemplo aqui é da vitamina D, mas nós vamos ver que a vitamina A, E e K2 também têm ação pleiotrópica e também tem ação diferenciada em maior ou menor grau em todos esses tecidos corporais. Esse artigo de revisão de 2015 chama a atenção para insuficiência, deficiência e carência. São conceitos sutis, mas que a gente precisa aclarar. O que é insuficiência? A insuficiência não é só insuficiência laboratorial, é uma insuficiência clínica. O paciente está muito doente, o paciente está agudamente, cronicamente doente. Você vê os sinais das carências de vitaminas ADEC nesse paciente. Laboratorialmente, com certeza, ele vai estar carente. É um paciente que já sofreu várias cirurgias, é um paciente que já passou por vários tratamentos de saúde, já passou por quimioterapia, já passou por terapia de imunossupressão. Então, as vitaminas ADEC estão insuficientes nesse paciente, abaixo do mínimo. O paciente está muito doente. A deficiência da vitamina nem sempre é uma deficiência laboratorial. Esse paciente pode estar com a vitamina no limite inferior do normal. Por exemplo, para a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 20 nanogramas por ml de vitamina D é suficiente. No entanto, se eu tenho, por exemplo, osteopenia, eu sei que com 20 nanogramas por ml eu não vou conseguir reverter a osteopenia do meu paciente. Então, eu tenho que trazer a vitamina D para valores mais altos, fazer o controle laboratorial para poder otimizar a saúde do meu paciente. Então, a deficiência ela é relativa de acordo com o estado clínico do meu paciente. O retinol, por exemplo, a vitamina A, eu sei que quando o meu paciente tem problemas de pele, se eu mantiver o retinol, a oferta de retinol, no nível superior do normal, a pele do meu paciente melhora. Então, a deficiência ela não é só laboratorial, ela é clínica. E o que é a carência? A carência é o risco para deficiência. O paciente toma muito remédio, o paciente está passando por cirurgia, o paciente está passando por período de estresse, o paciente está fazendo uma dieta muito restritiva em gordura. Então, ele tem uma carência relativa daqueles nutrientes que pode virar uma deficiência e, em casos avançados, até uma insuficiência. A deficiência primária ocorre principalmente em crianças, porque a criança tem um volume corporal menor, ela come menos, ela tem menos reserva, portanto, quanto menor a criança, maior a chance de deficiência primária. Em adulto é muito difícil a gente ver deficiência primária. Até ver paciente anoréxico de longa data, mas aí o paciente anoréxico normalmente morre antes de fazer a deficiência primária. Uso de medicamentos, sim. Nós vamos ver quais são os principais. Doença das vias biliares, porque causa uma desabsorção e também um aumento da necessidade das vitaminas ADEC.
Cirurgias bariátricas, todas elas são desabsortivas principalmente para gorduras. Como a gordura é o veículo de transporte, o veículo de absorção das vitaminas lipossolúveis, se eu não tenho gordura, porque eu criei uma desabsorção de gordura, duas coisas vão acontecer. Primeiro, a necessidade dessas vitaminas vai aumentar. Segundo, a absorção dessas vitaminas vai cair e o paciente fica em risco para ficar carente dessas vitaminas. E as cirurgias inflamatórias intestinais, as doenças inflamatórias intestinais, não só as formas diarreicas das doenças inflamatórias intestinais, mas se eu tiver doença inflamatória intestinal, mesmo não diarreica, eu tenho um risco também das vitaminas ADEC ficarem carentes. Aqui, ó. Essas aqui são as medicações principais que interagem com as ADEC. Colesteramina, que é uma resina usada para desabsorção de colesterol e de sais biliares. Os fibratos, as estatinas, os cumarínicos interferem com a ação da vitamina K1, principalmente, mas também em menor escala das outras vitaminas lipossolúveis. O orlistat, o nome comercial Xenical. O carvão ativado, que está muito na moda. Carvão ativado faz bem, porque absorve toxinas intestinais. Ok, ele absorve toxinas intestinais, mas ele também absorve vitaminas lipossolúveis. Cuidado, o paciente vem para o consultório tomando carvão ativado como água. Tem que orientar ele que ele precisa suplementar vitaminas ADEC. E o próprio óleo mineral é usado como laxante. Aqui, ó, as cirurgias bariátricas, elas são desabsortivas. Esse aqui é um trabalho de 2015 mostrando a revisão aqui em cinza mais claro, eu tenho a vitamina A e em cinza mais escuro, a vitamina E. Dependendo da técnica, eu tenho aqui, ó, a cirurgia em Y de Roux e a cirurgia de derivação biliopancreática. Nas cirurgias que têm derivação biliopancreática, a carência de ADEC é maior. Portanto, dependendo da técnica, todas as técnicas eu tenho chance de ter carência, mas quando eu mexo nas vias biliopancreáticas, eu tenho uma chance maior. Por falar em bile, está aqui, ó. Na faixa pediátrica, é muito comum, na faixa neonatal, pré-escolar, paciente com doenças de vias biliares tem carência de ADEC. No adulto, a gente não costuma dar muita bola para isso. Mas aqui, ó, esse artigo de 2020 falando manejo nutricional da colestase. A colestase, ela é uma estase das vias biliares. A via biliar está lá. Mas o paciente pode ter uma síndrome, por exemplo, síndrome de Rotor, doença de Dubin-Johnson, em que eu tenho uma estase biliar. E aí eu tenho um fator de risco para a carência de ADEC que eu preciso repor. Doenças inflamatórias intestinais. É uma via de mão dupla. O que ocorre? Não só as vitaminas são desabsorvidas, como a inflamação intestinal determina uma necessidade maior dessas vitaminas. Certo? Então, eu preciso de mais vitaminas lipossolúveis para que essas doenças intestinais inflamatórias se resolvam. A vitamina A. Aqui, um artigo de revisão sobre vitamina A e sobre os carotenos. Os carotenoides, eles não têm totalmente atividade de vitamina A. A vitamina A, ela tem como precursores principais os alfa e o beta-caroteno. Existem outros carotenos que têm função fisiológica, no entanto, não têm função de vitamina A. Eles não são capazes de serem convertidos em vitamina A. Luteína é um deles, licopeno é outro deles, zeaxantina é outro deles. Então, aqui, ó, alfa e beta-caroteno, eles são capazes de ser convertidos dentro do organismo para retinol, retinal e ácido retinóico. Essas são as três formas que eu tenho no meu organismo de vitamina A. De origem animal, eu recebo, através da alimentação, ésteres de retinil, e os carotenoides são de origem vegetal. Eles são convertidos em retinaldeído, e o retinaldeído ele é interconvertido em retinol. Essa reação aqui
é zinco dependente, portanto, a carência de zinco agrava a carência de vitamina A. E o retinaldeído é convertido em ácido retinóico, que é o grande atuador na diferenciação celular. Aqui, ó, vitamina A, interação com zinco. Pode ser necessário, além da reposição de vitamina A, a reposição com zinco. A vitamina A ela é antioxidante em pequena escala, porque ela não é feita para isso, é um antioxidante auxiliar, anti-inflamatória, imunomoduladora e atua muito na diferenciação celular, quase como se ela fosse um hormônio. Os carotenoides não. Os carotenoides eles têm uma atividade precípua, antioxidante e também tem outras atividades, mas eles são mais antioxidantes. Então aqui, ó, luteína, zeaxantina, beta-criptoxantina, licopeno, esses são os carotenoides, não é assunto da aula. Todos nós sabemos que a vitamina A atua na função visual, na diferenciação celular de pele e mucosas, no crescimento e desenvolvimento, na reprodução, na expressão genética, na imunidade. Isso já é lugar comum. No entanto, como isso se processa? Olha aqui, eu tenho esses receptores de ácido retinóico ao nível intracelular. Isso aqui vai atuar regulando o DNA. Então, quem é que tem receptor intracelular? Vitamina D, hormônio D. Nós já vamos ver isso já já. Lembra disso aqui, ó. RXR e RAR. RXR e RAR. No RXR, liga a forma cis do ácido retinóico, no RAR, liga a forma trans do ácido retinóico. E aí, esse receptor vai atuar ao nível do DNA, fazendo transcrição gênica. E a vitamina A tem ação pleiotrópica. Esse artigo de 2019 revisa tudo isso, inclusive regulando o eixo HPA. Tem ação em tecidos mesenquimais, em pele e mucosa, sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema reprodutor e sistema imune. Diagnóstico clínico da carência. Desnutrição e baixa ingestão. Ah, eu não gosto de comer cenoura, eu não gosto de comer abóbora, que são coisas que têm alto teor de caroteno. Deficiência secundária, que são as mais comuns. Cirurgia bariátrica, cirurgias gastrointestinais, carência de zinco agrava. Tabagismo e etilismo aumenta a necessidade de vitamina A. Colecistectomia, doença de vias biliares, diarreia e esteatorreia crônica e doenças inflamatórias intestinais. Clinicamente, esses pacientes estão em fatores de risco para a carência de vitamina A e das outras vitaminas lipossolúveis. Aqui, ó, esses são os valores de referência, 0,3 a 0,7. O retinol é o que eu consigo dosar. Quando a gente pede vitamina A, a gente vê um retinol. Então, 0,3 é o valor mínimo. Se o paciente está aqui, ele provavelmente está carente de vitamina A. Ele está deficiente, eu preciso trazê-lo para o limite superior do normal. Isso aqui é uma orientação, mas não é determinante para fazer a suplementação. Só para a gente ter uma ideia. Então, existe o retinol isolado e existe o retinol associado a DE e K2. É o que eu prefiro fazer. Porque o retinol isolado, normalmente, além de ter... você faz uma dose isolada de retinol, não faz mais nada, e você vai perder o benefício das vitaminas A, E, K2. Então, eu prefiro fazer o retinol associado a DE e K2. A vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio com apelido de vitamina, foi descrito pela primeira vez no óleo de fígado de bacalhau, e é por isso que ele tem esse apelido de vitamina. Eu gosto sempre de colocar uma literatura de revisão. Aqui são 2 livros sobre vitamina D. Quem disser a você que vitamina D não tem nada comprovado, não tem nada escrito, esses livros aqui já estão na 4ª edição. O primeiro volume fala só sobre bioquímica, fisiologia e diagnóstico de vitamina D. O segundo volume fala sobre o uso de vitamina D na saúde, na doença e na terapêutica. Então, é no mínimo desinformação grosseira dizer que não existe nada sobre vitamina D. A pessoa pode não querer ler, mas que tem e tem bastante, já tem há muito tempo. Aqui, ó, os diferentes estágios da vitamina D.
ela começa a ser fabricada na pele através da ação dos raios UVB pelo colesterol, depois ela precisa ser hidroxilada no fígado e hidroxilada nos rins. A alimentação, quando contribui muito, no melhor dos mundos, 20% de vitamina D2 e D3. A D2 é o ergosterol. Ela, para ser convertida em D3 no organismo, dá trabalho. A maior parte do que a gente consome é a vitamina D2. Então, por isso que está todo mundo carente de vitamina D. Vitamina D é um hormônio, eu produzo, eu dependo principalmente da produção endógena. Então, UVB, vitamina D3 ao nível da pele, hidroxilação no fígado, hidroxilação no rim. Quando eu tenho a 1,25 de hidroxivitamina D3, eu tenho as ações cálcicas e as ações não cálcicas, a função imune, a função anti-inflamatória da vitamina D. Esse aqui é um artigo da Comissão Europeia, da União Europeia, falando sobre os efeitos da luz artificial. Então, a luz artificial interfere com a síntese de vitamina D, interfere com a síntese de melatonina e provoca uma cronodisrupção. Ou seja, o meu eixo biológico, o meu eixo cronológico fica comprometido quando eu me exponho demais à luz elétrica, principalmente nas 3 horas anteriores ao sono. Então, fica a dica: aumentar a exposição ao sol, independentemente dos níveis sanguíneos de vitamina D, e diminuir a exposição à luz elétrica. Eu preciso de riboflavina e magnésio para fazer aquelas hidroxilações na vitamina D. Aqui, para eu fazer vitamina D, eu preciso das flavoenzimas, das flavoproteínas. Flavoproteína é dependente de riboflavina, que é a vitamina B de bola 2. E eu preciso também de magnésio. Essas hidroxilases, elas são magnésio dependentes. Então, se o paciente vem para a gente carente de vitamina D, carente de hormônio D, ele está automaticamente carente de magnésio. Repor magnésio e riboflavina é uma boa prática para otimizar o metabolismo da vitamina D nos nossos pacientes. Agora, olha aqui, esse é o receptor da vitamina D. Mas tem um RXR. Ué, Gabriel, você não falou que o RXR é receptor de ácido retinóico? Tá a cola aqui do lado para você. RXR é o receptor do ácido retinóico. Então, a vitamina A e a vitamina D, a vitamina A através do ácido retinóico, interfere, modula a ação da vitamina D ao nível de receptor. Se eu não tiver esse receptor de vitamina A ativado, o efeito da vitamina D ao nível molecular fica capenga, certo? Então, o hormônio D, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele é imunomodulador, ele atua na diferenciação celular. A atividade antioxidante da vitamina D é uma atividade fraca, a molécula da vitamina D ela é antioxidante por si. No entanto, ela como hormônio, ela vai estimular a síntese de enzimas antioxidantes, superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase. O hormônio D estimula a síntese de enzimas antioxidantes. Então, ela, como molécula, é um antioxidante fraco. Como hormônio, é um antioxidante razoável, através das suas ações secundárias. Então, eu tenho diminuição da exposição cutânea, aumento da exposição à luz eletromagnética, eu tenho diminuição da biodisponibilidade de sais biliares, cirurgias, eu tenho problemas hepáticos, problemas renais, tudo isso vai interferir na carência do hormônio D. Aqui, essas crianças estão insuficientes pelo hormônio D. Aqui eu não preciso fazer nenhum exame laboratorial sofisticado para saber. Isso aqui é raquitismo. Raquitismo. Olha aqui. As crianças são mais sensíveis à carência de vitaminas lipossolúveis. Então, a vitamina D, o valor mínimo é 20 nanogramas por ml. Certo? O que eu tenho que dosar junto com a vitamina D3, Gabriel? É onde o laboratório mais ajuda a gente. É na vitamina D3. Eu tenho que dosar paratormônio, eu doso a molécula intacta. Eu não posso deixar o paratormônio zerar, porque o paratormônio ele
está envolvido na remodelação do osso. Então, se o paratormônio estiver muito baixo, eu preciso rever o meu valor de vitamina D, certo? Quando o paratormônio está baixo demais, eu preciso tirar um pouquinho a vitamina D que eu estou dando. Eu preciso dosar cálcio ionizado no sangue. Se esse cálcio estiver alto demais, eu tenho duas providências a fazer. Ou suplementar magnésio, ou suplementar fósforo, para que esse cálcio ionizado diminua, para que ele se fixe nos ossos. Ou então, retirar também um pouco da vitamina D. O que pode acontecer? A vitamina D ela provoca hipercalcemia. Então, eu preciso diminuir um pouco a suplementação de vitamina D para ajudar a baixar o cálcio ionizado. No caso do cálcio urinário, eu doso naqueles pacientes que têm cálculo, naqueles pacientes que têm litíase renal, eu doso cálcio urinário, e nos pacientes que têm osteopenia e osteoporose, para otimizar. Se o cálcio urinário está alto, é sinal que eu não estou conseguindo aproveitar aquele cálcio, correto? Então, eu preciso subir um pouquinho a dose de vitamina D, suplementar magnésio, suplementar K2, para aquele cálcio urinário diminuir e ir para o lugar certo. Eu preciso verificar a função renal. A função renal é fundamental para a suplementação de D3. Está em dúvida? Não faça. Qual é o melhor exame para ver função renal? Microalbuminúria em amostra isolada. Microalbuminúria em amostra isolada. Esse é o melhor exame para ver a função renal. Por quê? O rim é uma peneira muito fininha. A albumina é uma proteína que tem no sangue e que não pode ficar escapando pelo rim. Se ela está escapando pelo rim, tem alguma coisa errada. Então, a peneira renal está vazada. Eu não posso ter uma microalbuminúria muito alta, porque esse sinal é sinal que a minha função renal está comprometida. Mais do que a ureia e creatinina. Eu doso ureia, doso creatinina, doso cálcio no sangue, doso paratormônio, doso a vitamina D e doso também a microalbuminúria em amostra isolada. A função hepática, ela também é importante para saber se a conversão na vitamina D vai ser bem feita. Mas o grande determinante para a suplementação, principalmente injetável de vitamina D, é a função renal. Como suplementar D3? Aqui, ó, essa aqui é uma foto de 1934, é um garotinho num cercadinho, coitadinho, em Londres, né? Pegando ar fresco e pegando vitamina D. E aqui a mãe dando óleo de fígado de bacalhau. Graças a Deus, a gente não precisa mais dessas providências. Eu tenho a vitamina D3 isolada e eu tenho a vitamina D3 associada a A, a E e a K2, que é a que eu prefiro fazer porque tem ações sinérgicas. Suplementar magnésio e riboflavina é uma boa providência, porque nós a expomos. A vitamina D, o hormônio D, tem ações pleiotrópicas nos tecidos mesenquimais, pele e mucosa, sistema digestório, cardiovascular, nervoso. Esse artigo aqui de revisão mostra, faz a revisão da pleiotropia da vitamina D. A vitamina E é um grupo de vitaminas. Para que ela serve? Elas foram desenhadas para ser antioxidantes de membrana celular. Atualmente, nós temos dado muita atenção aos tocotrienóis. Os tocotrienóis, eles são menos abundantes na natureza e eles têm uma capacidade antioxidante muito maior do que os tocoferóis. Tá, Gabriel, mas o que é tocoferol e tocotrienol? Vamos lá entender. Ó. Aqui o anel cromanol, à esquerda em vermelho, e aqui a cadeia fitil. Por que chama tocotrienol? Eno é marca de dupla ligação química. Então, trieno, ó, um eno, dois enos, três duplas ligações. Tocotrienol, três duplas ligações na cadeia fitil dos tocotrienóis. Dependendo da posição do carbono, ele pode ser alfa, beta, gama e delta tocoferol ou alfa, beta, gama e delta tocotrienol. São as 8 isoformas de vitamina E conhecidas na natureza. Estão eles aqui, ó, todos eles. O que a vitamina E faz? Através daquela cadeia fitil, ela apreende os radicais livres. Só que o tocoferol e o tocotrienol, quando apreende radical livre, ela vira tocoferil e tocotrienil. E aí eles precisam ser regenerados, certo? E eu tenho todo um sistema de regeneração
na célula para que essa vitamina E não vire um entulho. Porque se não vira entulho, quando a gente vai suplementar vitamina E, eu preciso pensar na capacidade redox, na capacidade antioxidante geral do meu paciente. Não adianta fazer só tocotrienol achando que o tocotrienol vai dar conta do recado, não. Por quê? Eu dependo de vitamina C, de ácido ascórbico, eu dependo da vitamina B3 de bola, através do NADP reduzido, para poder, e é da glutationa, ó. Eu preciso desse sistema antioxidante íntegro, porque a vitamina E é um antioxidante de membrana celular. Está aqui, ó. Eu preciso da participação da coenzima Q10, eu preciso da participação da vitamina C, do ácido alfa-lipoico, do ácido ascórbico, para poder regenerar. Está aqui, ó, a vitamina E, ela aprendeu radical livre, e aí ela se oxidou. Para ela voltar a ser tocoferol e tocotrienol, eu preciso da participação da vitamina C e de outros nutrientes também, como o NAD reduzido. As vitaminas E têm ação de melhorar as doenças cardiovasculares, de melhorar câncer, de melhorar diabetes e de melhorar obesidade. Artigo de revisão de 2016. Ó, as vitaminas E, elas são imunomoduladoras, ó. Modula macrófago, modula célula dendrítica, modula célula T, modula célula B, modula célula natural killer. Elas têm propriedades anti-inflamatórias. Aqui é o endotélio vascular. Por ser antioxidante, ele acaba sendo anti-inflamatório também, porque aí modula aquelas células todas que a gente viu e são antioxidantes ao nível do endotélio, prevenindo doença cardiovascular. Os tocotrienóis estão envolvidos na diferenciação celular, tem cada vez mais artigos saindo sobre isso, de 2016, 2017 para cá, tem saído bastante artigo sobre isso. E os tocotrienóis, eles têm ação pleiotrópica, ou seja, eles atuam em vários sistemas orgânicos ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, ó. Aqui, mal coube na tela, eu fiz de propósito, para ver que tem muita coisa. Os tocotrienóis têm efeito anticâncer, antidiabético, anti-inflamatório, antioxidante, imunoestimulante, cardioprotetor, neuroprotetor, hepatoprotetor, nefroprotetor, é muita coisa. Então, as vitaminas E, elas são como classe antioxidantes, primariamente antioxidantes, potentes antioxidantes de membrana e precisam da ação do pool de antioxidantes intracelular para que elas sejam regeneradas. Elas têm uma capacidade boa anti-inflamatória e imunomoduladora, e os tocotrienóis, principalmente, estão envolvidos aí na diferenciação celular. Cada vez tem saído mais trabalho sobre isso. Ações pleiotrópicas em todos aqueles tecidos corporais que a gente já viu. Tem um artigo de revisão mostrando isso. Todos aqueles sinais de carência, cirurgia bariátrica, cirurgia gastrointestinal, carência de vitamina C, porque o meu paciente, por exemplo, que é bariátrico, ou paciente que fez quimioterapia, a quimioterapia e a radioterapia, elas são altamente oxidantes, então eu vou gastar o pool endógeno de antioxidantes. O paciente vem, eu fiz a quimioterapia, doutor, mas eu estou me sentindo muito mal. Esse se sentir muito mal, o paciente está altamente oxidado. Ajude-o com vitamina E e com as outras vitaminas lipossolúveis. A gente dosa no sangue o alfa-tocoferol. Quando a gente pede vitamina E para dosar no sangue, a gente dosa o alfa-tocoferol. E esse artigo aqui, ó, fala o seguinte, em adequação, em deficiência marginal e a deficiência geral. A adequação é próximo do limite superior do normal, até passando um pouquinho. A deficiência marginal é na média, é 10 miligramas por decilitro. E a deficiência total não precisa ser 5 miligramas por decilitro. É próximo dos 5 miligramas por decilitro. Tá bom? Então, a deficiência aqui vai ser determinada não só por questões laboratoriais, mas por questões eminentemente clínicas. Eu tenho que ver outros marcadores inflamatórios, eu tenho que informar a ingestão de bebida alcoólica, porque quanto mais fatores oxidantes eu tenho, maior é a carência de vitamina E. Então, eu preciso melhorar a alimentação sempre, suplementar o tocoferol isolado,
existe, até existe, mas eu não recomendo, certo? É difícil de achar, normalmente ele é associado a outras vitaminas e o Grupo Central fornece para nós tocotrienóis associados a A, D e K2, que é o que eu faço, que é o que eu recomendo fazer. A vitamina K2. Aí nós precisamos diferenciar a K1 da K2. Aqui um artigo de revisão de 2020 falando dos efeitos fisiológicos da vitamina K e dos seus suplementos. A vitamina K1 é uma molécula diferente da vitamina K2. Aqui, as fontes são diferentes. A vitamina K1 tem fontes vegetais folhosos. A vitamina K2 é produtos de carne, produtos animais, de origem animal. E a vitamina K3, a fonte é drogaria, porque é um remédio farmacêutico, tá? É um remédio sintético. Não existe na natureza. Então, aqui, ó, as vitaminas K2, elas têm uma ação pleiotrópica, principalmente fora do fígado. E a K1 atua no fígado, mandando produzir fatores de coagulação. K1, filoquinona, fontes vegetais, K2, menaquinona, dependendo do número de isoprenos. MK7 tem 7 isoprenos, MK4 tem 4 isoprenos e por aí vai. E as fontes são de origem animal. Queijos fermentados, natô, vísceras animais, carne de porco, isso aí em animais criados com pasto. Se for animal criado com ração, a concentração de K2 nas vísceras desses animais é muito pequena. Vamos lá, ó. Principalmente na dieta, o que vem mais pela dieta é vitamina K1. Por isso a gente vê muito raramente no adulto carência de vitamina K1, a não ser que esteja tomando varfarina. Aí é diferente, porque é um antagonista da vitamina K1. Fora disso, a gente vê mais carência de K2, e a K2 eu não consigo dosar pelo laboratório. Eu tenho que vir pela clínica, é eminentemente clínica, o diagnóstico de carência de vitamina K2. Olha aqui, ó, a vitamina K2 em rosa e a vitamina K1 em azul. Veja, a vitamina K2 ela está no fígado? Está, mas ela está predominantemente fora do fígado. A K1 está totalmente no fígado. Ela não sai do fígado, porque o lance dela é o fígado para produzir fatores de coagulação. Como que isso se processa? Eu vou carboxilar, resíduos de ácido glutâmico nas proteínas. Isso a K1 e a K2 fazem. A K1 faz isso no fígado, a K2 faz isso fora do fígado, no endotélio vascular, em células do sistema reprodutor, carboxilando resíduos de ácido glutâmico. Essa é a ação molecular da vitamina K1 e da vitamina K2. O magnésio tem uma ação sinérgica com a vitamina K2. A vitamina D3 e a K2 também têm ação sinérgica, isso já foi demonstrado, porque essas proteínas que são carboxiladas pelas vitaminas K têm a sua síntese induzida pelo hormônio D. Então, se eu não tiver a síntese de proteína induzida pelo hormônio D, sob a ação do hormônio D, a vitamina K não tem quem fosforilar, não tem quem carboxilar. As vitaminas K2 têm ação antioxidante, anti-inflamatória, imunomoduladoras e atuam na diferenciação celular. Aqui, esses artigos demonstrando essa capacidade anti-inflamatória da vitamina K, a capacidade antioxidante pequena através da molécula de quinonas presentes nas vitaminas K. Ela é imunomoduladora, também está demonstrado isso. E tem ação pleiotrópica, certo? Aqui, ó, vitamina D como nutrientes pleiotrópicos, D e K, com ação sinérgica. Esse artigo já é de 2010. Ação sinérgica e pleiotrópica onde? Tecidos mesenquimais, pele e mucosa, sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema reprodutor e sistema imune. Aqui, ó, ação pleiotrópica da K2. Fígado, rim, pâncreas, sistema cardiovascular, osso, cérebro, tecido adiposo, modulação do câncer, imunomodulação, modulação dos processos celulares.
artigo de 2019 de revisão, falando das ações pleiotrópicas da K2. Então, primeiro entender, K1 é uma molécula, K2 é outra molécula. Quando a gente coloca queijo aqui, os holandeses adoram dizer que os queijos deles são ricos em K2. Em animais que são alimentados com pasto. Animal alimentado com ração artificial tem baixa concentração de K2 no leite, certo? Então, K2, você dizer que queijo é uma boa fonte de K2, cuidado, tá? Eu coloquei aqui de propósito. Então, lembrar de todas essas fontes de carência aqui. Clinicamente, eu tenho que fazer uma boa anamnese do meu paciente. Normalmente, existe uma carência múltipla de vitaminas lipossolúveis e não só de K2. Lembrar que a K1 e a K2 elas têm ações diferentes e elas têm fontes diferentes, tá certo? Então, a K1 é a que a gente consegue dosar no sangue. A gente raramente pede esse exame, tá? Ela é feita para ver coagulação. Quando eu doso a K1, eu não posso inferir porque o nível de K1 está normal, então a K2 também está normal. Mentira. As fontes alimentares são diferentes, a biodistribuição é diferente, dosagem de PIV, K2, isso aqui a gente não usa, tá? Eu preciso verificar medicamentos. Isso sim é importante para verificar a carência tanto de K1 quanto de K2, principalmente os anticoagulantes, principalmente os cumarínicos. Então, eu preciso suplementar vitamina D, suplementar magnésio. Existe a possibilidade de eu fazer a vitamina K2 isoladamente e existe a possibilidade de eu fazer a vitamina K2 associada às vitaminas A, D e E. É a forma que eu estou mais acostumado a fazer, a que eu recomendo, por causa da ação sinérgica. Então, as vitaminas lipossolúveis, elas funcionam como um quarteto fantástico. Elas funcionam como um quarteto musical. Para eu saber, eu preciso avaliar quais são as doenças de base do meu paciente. Ele tem câncer, ele tem coagulopatia, quanto tempo eu vou precisar para suplementar esse paciente? Eu vou associar suplementos orais? Ou ele é um paciente que não gosta de tomar suplemento oral? Doutor, eu prefiro vir no seu consultório uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, tomar injeção. Então, saiba você que toda vez que ele vier no seu consultório, você vai ter que fazer bastante coisa para ele. Porque só a DEC sozinha não vai fazer milagre. Se é um cara que não gosta de suplementar nada, não gosta de tomar zinco, não gosta de tomar magnésio, não gosta de tomar complexo B, é complicado. Porque só a DEC também não vai ter o brilho que a gente quer. Qual é o protocolo terapêutico? É quinzenal, é semanal, é mensal? Como é que você vai bolar isso aí? Depende da disponibilidade do paciente. Doutor, vir aqui de 15 em 15 dias para mim fica difícil. Eu prefiro vir uma vez por semana ou uma vez por mês. Então, ele vem uma vez por mês. Eu preciso da disponibilidade dos insumos. Então, você vai ver qual é o que gira mais na sua clínica. Tenha esses insumos disponíveis. A disponibilidade da clínica, qual é o horário que fica aberto, se tem enfermagem lá para você para aplicar, se a enfermagem sabe qual é o insumo que você quer, se é a DEC de 100, a DEC de 300, a DEC de 600 mil, e a disponibilidade laboratorial. O paciente vai precisar repor vitamina D, ele vai ter que fazer cálcio iônico, ele vai ter que fazer paratormônio em molécula intacta. Então, eu tenho que ter tudo isso aqui antes de programar a minha suplementação injetável. Eu tenho D3 e K2 em formas isoladas, a D3 de 100 mil, 300 mil e 600 mil unidades, e eu tenho a K2MK7 e de 1.300 microgramas. Aí, eu posso fazer aqui uma sugestão, tá? De 100 mil, 300 mil ou 600 mil unidades. Uma dose M semanal durante 4 a 8 semanas, fazer controle clínico e laboratorial. Com 300 mil, eu posso fazer uma dose quinzenal, por 1 a 2 meses, e realizar controle clínico e laboratorial. De 600 mil, eu faço de 30 em 30 dias, por 1 ou 2 meses, e realizo controle clínico e laboratorial. Gabriel, isso aqui é fechado, é fixo? Não. Eu posso fazer 600 mil unidades quinzenal?
Posso fazer 600 mil unidades semanal? Até pode, mas você tem que fazer o controle clínico e laboratorial. Você tem que ver, por exemplo, um paciente com câncer, você sabe que ele vai precisar de doses maiores de vitamina D. No entanto, vigie a função renal dele, controle o paratormônio, controle o calciônico para não fazer bobagem. Nesse esquema aqui que a gente está mostrando, semanal 100 mil unidades, 300 mil quinzenal, 600 mil mensal. E aí, por 1 ou 2 meses, não sai fazendo injeção sem fazer o controle laboratorial do seu paciente, porque isso é irresponsabilidade. Principalmente a vitamina D. É a grande fator de limitação. A vitamina K2, você faz uma dose IM quinzenal a cada 4 ou 8 semanas e realiza principalmente controle clínico, porque não tem como dosar a vitamina K2 no sangue. Agora, aqui eu tenho a associação do quarteto mágico, ó. A DEC de 100, a DEC de 300 e a DEC de 600. Quando tem aqui 100, 300 e 600, eu estou falando em relação à concentração de vitamina D. A relação de vitamina A, de tocotrienóis e de K2 é igual em todas as ampolas, tá? Então, aí, eu posso fazer a DEC de 100 mil, uma dose IM semanal, a DEC de 300 mil, uma dose M de 15 em 15 dias, e a DEC de 600 mil, uma dose M de 30 em 30 dias. Isso também é uma sugestão, certo? Ó, uma dose M semanal durante 4 a 8 semanas, fazer controle clínico laboratorial da DEC de 100. Aqui eu tenho as 4 vitaminas lipossolúveis, o quarteto mágico. Aqui a DEC de 300 mil, fazer quinzenal por 1 a 2 meses e depois fazer controle clínico laboratorial. E aqui a DEC de 600 mil de 30 em 30 dias, por 1 ou 2 meses, fazer controle clínico e laboratorial. Então, a DEC de 100, nós já falamos, a DEC de 300 e a DEC de 600 mil. Sinergia e pleiotropismo entre as 4 vitaminas lipossolúveis, aqui o quarteto fantástico, para a gente lembrar, vitamina A, D, E e K2, fazendo as suas ações anti-inflamatórias, imunomoduladoras, atuam na diferenciação celular. Então, ó, aqui eu deixo a mensagem do Dr. Linus Pauling, 2 vezes ganhador, Prêmio Nobel de Química e Prêmio Nobel da Paz. Quase todas as doenças podem ser traçadas por uma deficiência nutricional. E muitas vezes a gente vê carências limítrofes de vitaminas lipossolúveis e quando a gente corrige, a qualidade de vida e a saúde do paciente melhora muito. Muito obrigado.